iniciamos buscando o Senhor. Nós não contamos a semana sempre aguardando o dia final, o dia de sábado. Tem algumas pessoas que fazem isso. Elas ficam ansiosas para que o sábado chegue logo e elas tenham o seu momento de descanso. Essas pessoas, elas vivem para trabalhar. Elas não apenas trabalham para viver. Mas nossa vida, ela é reorientada. A nossa semana é orientada pelo primeiro dia, o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E por isso, nesse primeiro dia, nós nos lembramos que o retorno do nosso Redentor está a cada dia mais próximo. Nós podemos louvá-lo, porque ele triunfou sobre a morte. E se ele triunfou sobre a morte, tem as chaves da morte nas mãos dele, ele é poderoso para conduzir a mim e a você, mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Ele está conosco. Que boa maneira de começarmos a nossa semana lembrando disso. Nós ficamos contentes que você tenha vindo aqui para participar, para louvar, para adorar o Senhor dessa maneira. E também vários irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, que assistem, que participam do culto de uma maneira virtual, que também buscam honrar, louvar e adorar o mesmo Senhor da nossa vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 12. Eu tenho certeza que alguns de vocês já estavam ansiosos por esse dia. Esta é a última exposição que nós fazemos do nossa série no livro de Daniel. Uma série longa, mas que nos ensinou bastante. Nós pudemos aprender muito através do livro desse profeta. E nós leremos hoje todo o capítulo de número 12, que são 12 versículos apenas. Daniel tem essa característica bem peculiar. Somente o primeiro e o último capítulo são capítulos curtos ou menores. Todos os outros capítulos são longos. Então, nós chegamos no segundo capítulo menor do livro do profeta Daniel. Diz assim o texto bíblico: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio, o outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. E eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois
do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurados o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vamos orar? Pai bendito, louvado seja o teu nome pela leitura da tua palavra. Fala ao nosso coração, nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. No momento em que nós chegamos no final do nosso estudo de Daniel capítulo 12, é importante fazermos uma pequena recapitulação daquilo que já vimos em todo o livro até aqui. É sempre bom fazer isso, porque nós todos corremos o risco de cometermos aquele erro de perdermos uma floresta se nós ficamos focados e focalizados apenas em uma árvore. Então vamos dar uma olhada panorâmica na floresta daquilo que nós aprendemos com o livro de Daniel. O livro abrange um período do cativeiro babilônico dos judeus, que iniciou provavelmente no 6º século antes de Cristo. Esse cativeiro durou 70 anos, e durante esse cativeiro babilônico, reis famosos reinaram, triunfaram e tiveram seus impérios. Nabucodonosor, que construiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nós tivemos Dario, o Medo, Ciro, o Persa. De Ciro, da descendência dele, você terá Artaxerxes, grande rei persa do passado. Esse cativeiro babilônico, no livro de Daniel, ele é relatado a partir de uma perspectiva interna, de dentro para fora, de alguém que estava no cativeiro, vendo o que estava acontecendo naquele cativeiro. De repente ele relata o que está acontecendo para outras pessoas. Esse jovem é Daniel, que começou como jovem profeta. Talvez quando os babilônios entraram em Jerusalém, Daniel deveria ter entre 14 e 15 anos apenas, e Daniel sobrevive todos aqueles 70 anos do cativeiro babilônico, e ele termina a sua vida com mais ou menos 86, 87 anos de vida. Então ele viu tudo o que estava acontecendo, reis triunfando, reis sendo abatido, outros surgindo e assim por diante. Se você quiser uma leitura na perspectiva daqueles que estavam fora do cativeiro, leia o livro de Jeremias, leia o livro de Ezequiel, leia o livro de Esdras, o livro de Neemias, e você verá a perspectiva daqueles que já estão fora do cativeiro. Mas a perspectiva de alguém que está dentro do cativeiro, ou que viveu todo o período do cativeiro, o melhor é o livro de Daniel. A mensagem do livro de Daniel, ela é clara e ela é muito relevante para mim e para você. A mensagem do livro de Daniel é como viver como um crente em um mundo hostil, ou um mundo descrente do verdadeiro Deus. Essa mensagem ela é muito relevante pelo seguinte: hoje nós discutimos muito grupos minoritários. E nós falamos muito sobre os direitos dos grupos minoritários, mas o povo de Deus na Babilônia, os judeus na Babilônia, eram um grupo minoritário. Além do mais, se você considerar hoje, no mundo em que nós vivemos, os próprios cristãos, aqueles que creem em Cristo Jesus e aqueles que têm uma fé em Deus, eles são grupos minoritários. Dificilmente se reivindicam os direitos dos cristãos, mas eles são grupos minoritários. E surge então, muitas vezes, na nossa mente, essa grande pergunta: como que nós devemos viver como um grupo minoritário, como que nós devemos viver como pessoas crentes, comprometidas com uma fé, em um mundo que já não faz caso mais de Deus e não faz caso mais dos valores de Deus? O livro de Daniel nos ensina que a primeira coisa que nós temos que fazer é nós temos que ter discernimento. Daniel enfrentou aquele perigo da assimilação cultural. O que Nabucodonosor queria fazer com Daniel seria convertê-lo em um babilônio.
o perigo da assimilação. Daniel enfrentou aquele perigo da busca pelo sucesso ao invés da fidelidade. Nabucodonosor, em várias ocasiões, diz para ele: eu te dou toda a riqueza que você quiser. Outros reis fizeram o mesmo. Então, nesse momento, você tem essa pressão. Será que eu vou buscar o sucesso, eu quero ser bem-sucedido, ou eu quero ser fiel a Deus? Daniel obteve, ou pelo menos decidiu pela fidelidade ao Senhor Deus. Daniel foi aquele indivíduo que enfrentou o perigo e o desafio de marginalizar Deus. Em um determinado momento, no livro de Daniel, uma estátua foi erigida e Nabucodonosor ordenou que todos adorassem aquela estátua, talvez como um outro Deus. E o verdadeiro Deus seria marginalizado. Eu e você enfrentamos esse desafio todos os dias da nossa vida. Em cada decisão que você toma, em cada decisão que eu tomo, o que está em xeque ali é se nós iremos marginalizar Deus, se ele vai ficar à margem da nossa vida, ou se ele vai estar no centro da nossa vida. Quando você satisfaz aos seus desejos, mais do que glorificar a Deus, você está marginalizando Deus. Essa tentação está presente comigo e contigo todos os instantes. Daniel também enfrentou a própria perseguição religiosa. Se você se lembra do capítulo de número 6, algumas pessoas que disseram que eram amigos dele, foram as pessoas que o acusaram e depois ele foi lançado naquela cova dos leões. Uma perseguição de pessoas que falam que estão próximos a nós. Pois bem, como viver nesse mundo? Qual que deve ser a nossa postura nesse mundo? O livro de Daniel nos dá algumas dicas. Primeiro, nós temos que ter discernimento. O que nós podemos aceitar e o que nós não podemos aceitar? No primeiro capítulo de Daniel, ele aceitou ser feito cativo, ele aceitou o sistema educacional babilônico, ele aceitou a mudança geográfica, ele aceitou até a mudança do nome dele. Até a mudança do nome. Mas quando foi oferecido para ele algumas coisas que eram contrárias à palavra de Deus, diz a Bíblia, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Para Daniel agir daquela maneira, ele precisava de discernimento. Eu e você, para vivermos nesse mundo e sabermos até onde nós podemos ir, quando é que nós estamos ofendendo Deus com o nosso procedimento, quando é que nós estamos meramente agindo como pessoas dessa cultura, nós necessitamos de discernimento, sabedoria. E a palavra de Deus diz que quem necessita de sabedoria, peça a Deus, ele dá livremente. Uma outra coisa que Daniel precisou, ele precisou depender de Deus. Se você se lembra, cada visão que o rei Nabucodonosor tinha, ele exigia uma interpretação rápida. E quando a interpretação não vinha, ele ameaçava cortar a cabeça das pessoas. Era esse rei cruel, criativo, genial em várias coisas, mas cruel. Ele parecia mais aquele chapeleiro louco do Alice no País das Maravilhas. Ele está sempre desorientado. E como aquela rainha má de Alice no País das Maravilhas, ela queria também cortar a cabeça de todos. Daniel precisava de depender de Deus. Depender de Deus não é fácil. Depender de Deus é muito difícil. Esperar pelo Senhor, quando muitas vezes parece que a situação torna-se difícil, densas trevas, é um trabalho intenso. Talvez por isso que aquele cantor evangélico compôs um cântico que diz: o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em Deus exige esforço, trabalho da minha parte e da sua parte, e Daniel precisava descansar em Deus. Daniel também, naquele contexto, ele mostrou que para viver como um crente no mundo descrente, ele precisava também amar mais a Deus do que a sua confiança, do que a sua segurança pessoal. Inúmeras vezes a segurança de Daniel foi colocada em xeque. Ele poderia, junto com os amigos dele, ser lançado na fogueira acesa. Ele foi lançado na cova dos leões. O que ele precisava? Ele precisava amar mais a Deus, e por isso ele teve que desobedecer, foi uma desobediência civil.
O rei disse, vocês prostrem-se diante dessa estátua. Os amigos de Daniel disseram, nós não faremos isso. O rei disse, eu vou lançar vocês na fornalha acesa. Ele diz, olha rei, se o senhor quiser, o senhor faça. O rei disse para Daniel, eu vou te lançar na cova dos leões. Ele disse, que faça, mas eu amo mais a Deus do que o meu próprio conforto pessoal. Essa talvez seja uma das maiores tentações que eu e você enfrentamos nesse mundo. Nós amamos muito ao nosso conforto pessoal. Nós amamos muito ao nosso prazer. Nós amamos até a nossa cama, a ponto de tantas vezes não nos despertarmos e irmos para a igreja. Nós amamos tanto as nossas finanças, muitas vezes a ponto de não contribuirmos. Nós amamos tanto a nossa reputação, muitas vezes a ponto de não falarmos que nós somos cristãos, de não nos posicionarmos como cristãos. Nós amamos tanto o nosso prazer, a ponto de tantas vezes pecar para mantê-lo, sabendo que estamos pecando. Daniel nos dá essa lição de que para viver num mundo, como crente no mundo descrente, eu preciso amar mais a Deus do que a minha segurança. Discernimento, dependência de Deus, amor a Deus, mais do que eu amo o meu próprio conforto. Em quarto lugar, o livro de Daniel nos ensina que é necessário descansarmos de que Deus é soberano. Quando aqueles babilônios invadiram Jerusalém, Daniel escreve dizendo, o Senhor entregou nas mãos dele o rei de Jerusalém. Na perspectiva de Daniel estava clara, eles só conseguiriam conquistar Jerusalém se Deus entregasse. Quem era soberano era Deus. Quando Nabucodonosor se levantou e ele quis que fossem revelados sonhos, Daniel orou e Daniel disse, quem revela sonhos é Deus. Naquele momento em que Daniel foi lançado na cova dos leões, a confiança dele estava no Senhor Deus, na confiança no Deus que intervém. Para viver como crente no mundo descrente, eu e você precisamos depender da soberania de Deus. Teve um escritor evangélico que diz que quem confia na soberania de Deus vive mais feliz e tem menos ataques do miocárdio. Você saber que o Senhor Deus está no controle, mesmo quando a tempestade é intensa, mas quem pilota o navio é Ele, e Ele vai fazer com que o navio chegue ao porto seguro. Pois bem, essa é a mensagem geral, esse é um resumo do livro de Daniel. Mas no capítulo de número 13, nós chegamos à segunda parte do livro. A segunda parte do livro de Daniel é aquela parte que fala sobre visões, sonhos e revelações. Nessas visões, sonhos e revelações que começaram lá no capítulo 7 e vão até o capítulo de número 12, todas elas falam do conforto e do cuidado de Deus com o povo dele. Nessas visões, Deus revelou para o povo dele um pouco do que haveria de acontecer no futuro, para que o povo, de alguma maneira, ficasse atento, soubesse, na expectativa, o que haveria de acontecer. Esse capítulo de número 12 é a conclusão da última visão que Daniel teve. Essa última visão começou no capítulo 10. O capítulo 10 foi apenas a introdução dela. O conteúdo dela estava no capítulo de número 11 e agora no capítulo 12, a conclusão daquela visão. No capítulo 12 aparece uma expressão muito interessante, 3 vezes aí, no versículo de número 4, quando ele diz assim, até ao tempo do fim. No versículo de número 9, quando ele diz, sela estas palavras até ao tempo do fim. E depois no versículo de número 13, quando ele diz, descansarás até ao fim dos dias. Essas 3 expressões que são repetidas aqui no capítulo de número 12, são uma indicação para mim e para você sobre o que Deus está falando aqui no capítulo 12. Ele está dizendo para Daniel, em outras palavras, Daniel, persevere até o fim. Agora a mensagem não é mais o que estava acontecendo na época de Daniel, mas a mensagem agora será o que vai acontecer no fim dos tempos. O que vai acontecer no tempo dos fins? O que vai acontecer naquele momento, pouco antes do retorno do Senhor Jesus? Quando a história terá um final. A história, ela é
é linear, ela teve um começo e ela tem um fim. Ela não é cíclica, como algumas pessoas pensam que ela nunca acaba. Não, ela é linear. E Deus está dizendo, haverá um fim da história, haverá tempos do fim, e eu quero que você saiba o que vai acontecer no tempo do fim, para que você se prepare. 4 coisas ele diz aqui. Primeiro, ele diz, no fim dos tempos haverá uma grande tribulação. Veja o versículo de número 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Aqui ele está falando de uma grande tribulação. É interessante porque o próprio Jesus Cristo faz menção a isso, quando Jesus disse, aqueles dias serão dias de tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou. E Jesus diz que aquela tribulação seria tão intensa, mas tão intensa, que se os dias não fossem abreviados, os servos dele não resistiriam. Deus está dizendo para Daniel que aquela tribulação da época de Daniel, no cativeiro babilônico, a outra tribulação que haveria no período interbíblico, com Antíoco Epifânio, todas elas eram nada mais, nada menos do que trailers do grande filme que haveria de acontecer, que será essa grande tribulação no fim dos tempos. Os sofrimentos presentes, eles são pequenas demonstrações de um grande sofrimento que haverá no fim dos tempos. Interessante que essa tribulação, você vai dizer, mas tribulação sempre existiu, pastor. E eu concordo plenamente com você. Qual que é a diferença da tribulação que hoje nós passamos para aquela grande tribulação? Será uma diferença em intensidade e abrangência. É crescente. E aquilo que você vê hoje em pequenas formas, vai crescendo, crescendo, até que você não vê nenhuma condição. Deus diz, será um tempo de grande angústia. Para que haverá essa tribulação? Em primeiro lugar, para que você, crente, saiba que o mundo não é o seu lar final. Eu acho muito interessante, sempre que eu viajo de avião, e o avião vai chegando próximo ao aeroporto, e a aeromoça diz, nós estamos chegando no nosso destino final. E no meu coração digo, não, esse não é meu destino final. Estou chegando no meu destino temporário. O mundo não é a nossa pátria final. E o sofrimento muitas vezes nos leva a perceber que existe um mundo além daqui. A grande tribulação é para aqueles que muitas vezes estão confortados para saber que o mundo não é um mar de rosas. Somos tentados, eu e você, muitas vezes, a amarmos mais ao mundo do que a Deus. Por isso, essas tribulações e essa grande tribulação nos ajuda a desapegarmos desse mundo e voltarmos nossos olhos para aquele mundo que nunca acaba. Segunda coisa que Jesus diz, ou que é dito para Daniel aqui nesse texto, no versículo de número 2, é que haverá também uma ressurreição. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. A palavra muitos, ela pode confundir alguns, porque aqui é um texto hebraico, e o hebreu, quando ele fala muito, ele está falando da grande maioria. Da grande maioria, em outras palavras, está querendo falar sobre todos. É um eufemismo que o judeu poderia utilizar. Mas agora esse texto está dizendo, haverá um dia em que aqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão. Existem vários versículos no Antigo Testamento que falam sobre a ressurreição, Jó capítulo 19, mas talvez o texto mais claro que fala sobre a ressurreição é esse versículo 2 do capítulo 12. O que é ressurreição? Ressurreição é o triunfo sobre a morte, é o triunfo sobre o sofrimento,
Ressurreição é simplesmente um ato da intervenção de Deus, sabendo que a morte não terá a última palavra, que a tribulação não terá a última palavra. Então, enquanto foi dito para Daniel, antes do fim dos tempos haverá uma grande tribulação, por outro lado, no versículo de número 2 está dizendo, não se preocupe, a tribulação não terá a última palavra, não será a última coisa que vai acontecer. Haverá também uma ressurreição. Há esperança. A expressão aqui para os que dormem no pó da terra é simplesmente essa indicação de que a morte ela é apenas temporária. A ressurreição é um importante evento do fim dos tempos, porque é o livramento daqueles, será o livramento daqueles que sofrem. Uma indicação de que a vida não se limita nesse mundo. E será uma evidência de que Deus intervém. Em terceiro lugar, ele diz que depois da ressurreição haverá uma separação. Alguns ressuscitarão para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. E é engraçado porque Jesus Cristo, quando ele contou aquela parábola do trigo e do joio, ele disse que no momento da colheita, no fim dos tempos, o joio seria separado do trigo. E agora o texto fala que haverá essa grande separação eterna. Alguns para vergonha e horror eterno. Talvez aqui uma referência clara ao próprio inferno. Alguns serão ressuscitados, julgados, e porque eles não creram no Senhor Jesus, e porque o nome deles não estava escrito no livro, eles irão para o inferno. Só existem dois destinos, céu e inferno. E para aqueles que de fato mantiveram comunhão com o Senhor, buscaram o Senhor, eles, o destino é de glória. Dê uma olhada no versículo de número 3, que você vai observar, os que forem sábios. O que é um sábio? Sábio é aquele que se identifica com Deus, porque Deus é sábio. Sábio é aquele que anda com o Senhor, Deus, porque o Senhor Deus é fonte de toda a sabedoria. A Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio do saber. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus é Deus sábio. Então todo aquele que busca comunhão e intimidade com o Senhor Deus, esse é sábio. Os sábios resplandecerão com fulgor do firmamento. O destino dele será um destino glorioso, não será de vergonha e horror eterno, mas um destino glorioso. Depois ele faz uma outra menção, ele diz assim, aqueles que conduziram a muitos à justiça. Eu gosto dessa expressão, para mim essa expressão me leva a lembrar daqueles que pregam o Evangelho. Quando você fala do Evangelho de Cristo para alguém, você leva essa pessoa para Jesus Cristo, nossa justiça. Você leva essa pessoa para compreender a justiça de Deus. Ela é justificada, ela é salva, ela é transformada. E você conduziu essa pessoa a Cristo Jesus. E agora, Daniel capítulo 12, versículo de número 3, diz assim, e os que a muitos conduziram à justiça serão como estrelas, sempre e eternamente. Que coisa fantástica. Quando eu prego o Evangelho, quando você prega o Evangelho, quando alguém é convertido pela instrumentalidade minha, tua, o texto está dizendo, sabe qual vai ser o seu destino? Resplandecente, como os luzeiros, eternamente e sempre. Uma grande tribulação, intensa, angústia, sofrimento, mas ela não terá a última palavra. Haverá uma ressurreição. E depois dessa ressurreição, uma grande separação, indicando que a justiça será feita. Aqueles que creram em Deus, aqueles que buscaram andar com o Senhor, serão glorificados. Aqueles que rejeitaram Deus, o destino deles é o inferno. Existe aqui a indicação de que a separação eterna é meramente céu e inferno. Mas há uma última coisa que ele diz aqui, do versículo de número 5 até o 13. Do versículo de número 5 a 13, ele diz que antes do fim do tempo, uma outra coisa que é muito importante, é que o servo de Deus aprenda a esperar no Senhor Deus. Uma tribulação, ressurreição, uma separação, mas agora ele fala de um tempo de perseverança. Ele fala de um tempo de esperança no Senhor. Observe que nesse texto você tem duas perguntas. Versículo de número 5, um diz, quando se cumprirão essas maravilhas?
E depois Daniel não entende, no versículo 8, e o próprio Daniel pergunta, Senhor, qual será o fim dessas coisas? Nenhuma dessas perguntas recebe resposta. Você já observou? Nenhuma delas. Mas ao invés de receber uma resposta direta, a resposta que recebe é o seguinte, Daniel, espera. Daniel, sela o livro, aguarda, tu descansarás. Essa é a resposta, a ideia de que o servo de Deus, nesse período, ele precisa aprender a esperar no Senhor. É engraçado que nessa resposta que é dado, aparecem aí, no versículo de número 7, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se isso aqui for aquilo que diz lá em Apocalipse, um tempo equivalendo a 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, mais meio ano, aí seria 3 anos e meio. Talvez os 3 anos e meio, como aquele prelúdio de Antíoco Epifânio, quando ele fez os judeus sofrerem amargamente por 3 anos e meio. Talvez se o texto aqui, quando ele diz no versículo de número 11, haverá ainda 1290 dias, se isso for uma indicação entre a época de Daniel e o período onde Jesus voltaria, o ponto aqui não é como é que nós vamos calcular e descobrir, como é que nós iremos fazer um estudo estatístico ou a numerologia do que aparece aqui, mas talvez a lição mais importante para nós é o seguinte, o que Deus está dizendo através desses números é o seguinte, o tempo já foi determinado, eu estou no controle, pode esperar. Não precisa ficar tão apavorado assim com relação a o que significa esse tempo, o que significa aquele outro. Simplesmente descansa. Todo o tempo já foi determinado. Será 1 tempo, 2 tempos e metade, será 1290 dias ou 1335 dias. Mas o tempo já foi determinado. Quem controla o tempo é Deus. Tempo não pertence a mim, tempo não pertence a você. Talvez uma coisa que todos nós deveríamos aprender é que o tempo não é, como se diz popularmente falando, a gente que faz. Você é apenas mordomo do seu tempo. O tempo que você perde, você nunca mais recobra. Nunca mais. Aquela noite de sono que você não dormiu, nunca mais você terá. Aquele trabalho que você não fez, nunca mais você terá. Aquele momento com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, nunca mais você terá. O tempo não é elástico. Você poderia redimir a qualidade do tempo, mas a quantidade do tempo passou. O Senhor do tempo é Deus. E agora nesse texto ele está dizendo, tudo já está determinado. Então, simplesmente, Daniel, meu servo, espera. E aí aparece no versículo de número 4, Daniel, sela o livro. Versículo de número 9, Daniel, essas palavras são até o fim do tempo. Versículo 13, Daniel, segue o teu caminho e espera. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo, Daniel, eu não estou revelando para você tudo que você gostaria de saber. Mas eu estou revelando para você tudo o que você precisa saber. Para você aprender a esperar em mim. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Sabe quando uma pessoa, uma senhora, alguém, um artista, faz um bordado? É necessário observar aquele bordado que, entranhado naquelas linhas, entretecido naquelas linhas dos bordados, existem alguns detalhes que muitas vezes são preciosos. A maneira, o ponto, como que faz, a curva ali, é alguma coisa preciosa. Nesse capítulo tem algumas coisas emaranhadas aqui também, que são fontes de consolo para mim e para você. Deixa eu mostrar. A despeito da grande tribulação que o povo de Deus terá que sofrer nessa terra, alguns já estão vivendo intensa tribulação. Em alguns lugares nesse mundo, você falar que você crê em Deus, a sentença é pena de morte. Em alguns lugares desse mundo, você ler a Bíblia, a sentença é uma pena de morte. Em alguns lugares desse mundo, você falar que você deseja manter
uma pureza sexual, porque você tem uma moralidade que é direcionada pela Escritura Sagrada, você será alvo de chacota, de bullying, de ridicularização e assim por diante. Em alguns lugares desse mundo, quando você mostra integridade no seu trabalho, na sua profissão, você será visto como um tolo, um bobo, alguém que não quer progredir na vida. Tudo isso são maneiras de perseguição. Só que eu quero lembrar a você, o texto fala dessa perseguição, dessa angústia, mas ele não fala só dessa angústia. No contexto, no versículo que fala da angústia, ele fala que o servo de Deus é protegido. Olha o versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de Deus. Out. Em meio à grande angústia, o povo de Deus é protegido. Você sofre no seu coração, alguns de vocês perdem noites de sono. Vocês sofrem com angústias profissionais, financeiras, familiares. Nesses momentos de grande angústia, o texto diz, Deus enviou um defensor dos filhos do seu povo. Deus não te abandonou. Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O fato de você não ver uma miríade de anjos cuidando de você, carregando você, sustentando você na sua angústia, na sua aflição, na sua tribulação, não significa que Deus não está presente. Naquele tempo de grande angústia, se levantará o defensor dos filhos do teu povo. Que bênção saber disso. Que Deus é Emmanuel, Deus de perto, Deus de longe, Deus está sempre presente comigo e contigo. Suas orações são ouvidas, suas lágrimas são preciosas para Deus, seu sofrimento não é desperdiçado. Segunda coisa que é importante você observar é que em todo esse texto, o povo de Deus está sendo previamente advertido. É como se Deus estivesse dizendo, eu não quero que você seja tomado de surpresa, eu não quero que você seja pego de surpresa. Eu quero que você saiba que o mundo no qual você vive não é o seu lar final. E ainda que você não compreenda todas as coisas que você gostaria de compreender, algumas delas você entende. Versículo de número 10 diz, os sábios entenderão. Aplique o seu coração a entender essas coisas. Ainda que eu não tenha revelado para você tudo o que você gostaria de saber, eu revelei para você o que você precisa saber. Está nas Escrituras, está na Palavra de Deus. Leia. Você tem alguns indícios do que acontecerá no futuro, para que você seja prevenido e não seja tomado de surpresa, porque a surpresa, ela aumenta a nossa angústia. Eu descobri que há uma maneira de eu atormentar os meus filhos. E eu fazia isso sem perceber, mas era um grande tormento para eles. Quando muitas vezes eu precisava conversar algo com eles, e eu dizia assim, preciso conversar com você depois, viu? Eu dizia, fala logo. Eu dizia, por quê? Eu dizia, porque a partir de agora, até lá, o meu coração vai ficar derretido. Fala logo, é bronca, é BO, né? Na linguagem dos jovens. Fala logo, me diz logo. Eu digo, não, pode ficar tranquilo. Não, não vou ficar tranquilo, você está eu não quero ser tomado de surpresa. Me diga logo. A surpresa, muitas vezes, ela aumenta a nossa angústia. Sabe quando você faz aquele diagnóstico, você vai lá ao médico, o médico dá uma olhada, a primeira pergunta que você faz é câncer, doutor? Você diz para o médico, fala logo, doutor. Eu prefiro saber agora, ser tomado de surpresa. Por favor. Deus está fazendo isso, Ele está falando para Daniel,
algumas das coisas eu digo para você o que vai acontecer, para você não ser tomado de surpresa. O povo de Deus é protegido, o povo de Deus é previamente advertido. Em terceiro e último lugar, o povo de Deus é grandemente enriquecido. Olha o versículo 13. Daniel, tu descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Fantástico! Porque o texto está dizendo, Daniel, a tua herança não está nesse mundo, a tua riqueza não está nessas coisas do mundo. A tua herança, ela vem de mim. O servo de Deus, o povo de Deus, é grandemente enriquecido, e a sua herança será uma herança eterna, ela não vai findar. O que isso tem a ver comigo e com você em Cristo Jesus? A Bíblia diz que em Jesus Cristo nós somos protegidos. O próprio Jesus, o bom pastor, disse que aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Em outras palavras, ele disse, e ele será guardado na minha mão, e o maligno não o toca. Se você crê em Deus, se você ama a Deus, se o seu coração pertence a Deus, a despeito dos tempos de angústia pelos quais você passa aqui na terra, que às vezes você parece perder o fôlego, você é protegido, você é cuidado, o maligno não te toca. A palavra de Deus diz que em Jesus Cristo nós somos previamente instruídos. E Jesus várias vezes vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Leia a palavra, medite a palavra, estude a palavra e você será advertido. Mas a palavra de Deus diz que em Jesus Cristo nós somos co-herdeiros com Ele. Assim como Ele receberá a herança do Pai, eu, você, receberemos uma herança eterna em Jesus Cristo, que ela não findará. A Bíblia diz que Jesus, quando Ele se encarnou, Ele se fez pobre, para que eu e você fôssemos enriquecidos. Recebemos o perdão, recebemos livre acesso à presença de Deus, recebemos a vida eterna, recebemos a promessa de uma comunhão eterna, somos enriquecidos, somos um povo abençoado. Ah, mas nós passaremos por angústia, mas a tribulação não terá a última palavra. Há ressurreição, há uma separação para a glória. Portanto, espere em Deus, descanse no Senhor, e no final dos tempos, você receberá a tua herança. Vamos orar neste momento. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome por tua palavra. Muitas vezes, Senhor, nós titubeamos, tantas vezes nós duvidamos. Nós muitas vezes ficamos tão encantados com as coisas do mundo ao redor, as notícias, os noticiários, tão abalados, os prazeres dessa vida, que nós esquecemos de olhar na perspectiva da eternidade. Nessa manhã, abre os nossos olhos e permita-nos, ao sairmos daqui, termos nossos olhos fitos na eternidade, na herança e nas bênçãos eternas que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.